Eu sei que pode parecer estranho, mas mesmo depois que deixei este mundo, Deus continuou agindo através de mim. Parece impossível, não é? Mas essa é a verdade sobre a minha história. Durante a minha vida, eu vi o poder de Deus operar de maneiras que muitos jamais imaginariam, desde multiplicar pães até ressuscitar mortos. Mas o que aconteceu depois que eu já não estava mais vivo, isso foi algo que surpreendeu até a mim. Imagine meus ossos, ali no túmulo, ainda sendo usados por Deus para realizar um milagre. Eu, Eliseu, o profeta que foi chamado por Deus quando era apenas um agricultor, continuei a ser um instrumento dele mesmo após a morte. E é sobre isso que vou te contar agora. Uma história que vai te mostrar que o poder de Deus não conhece limites, nem mesmo o da morte. Eu nunca imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente naquele dia comum no campo. Estava cuidando dos meus bois, arando a terra como sempre fiz, quando Elias, o grande profeta de Israel, apareceu. A princípio, eu não sabia o que esperar. Não houve palavras trocadas, nenhum grande anúncio. Elias apenas se aproximou e lançou seu manto sobre mim. Naquele instante, eu soube que algo extraordinário estava acontecendo. O manto de Elias não era qualquer peça de roupa. Era um símbolo poderoso, representando seu chamado como profeta de Deus. E agora, ele havia colocado esse manto sobre mim. A responsabilidade e o peso daquele gesto me atingiram com força. Eu, um simples agricultor, estava sendo escolhido para sucedê-lo, para carregar a voz de Deus para o povo. A vida que eu conhecia até então não seria mais a mesma. Eu estava destinado a seguir os passos de Elias, e essa foi a primeira vez que senti o chamado divino de forma tão palpável. O que eu fiz em seguida foi algo que pode ter surpreendido alguns. Assim que Elias me escolheu, eu soube que não havia mais volta. Queimei minhas juntas de bois, destruí o arado com o qual havia trabalhado por tantos anos e ofereci tudo como sacrifício. Por que fiz isso? Porque não havia mais espaço para dúvidas ou hesitação. Eu não poderia seguir Elias com o coração dividido entre a minha antiga vida e o novo caminho que Deus havia traçado para mim. Queimar os bois e o arado foi minha maneira de dizer adeus ao meu passado, à vida de agricultor, e abraçar completamente o novo futuro que me aguardava. Sabia que seguir Elias não seria uma tarefa fácil, mas também sabia que eu estava pronto para aprender, para me transformar e, eventualmente, carregar o manto do grande profeta com a mesma coragem e determinação que ele. Não havia mais retorno para mim. Minha vida antiga estava literalmente em cinzas, e o caminho à frente era repleto de incertezas e desafios. Por um bom tempo, caminhei ao lado de Elias, observando-o de perto, absorvendo cada lição, cada detalhe. Eu não era mais o agricultor que conhecia a terra e as colheitas. Agora, estava aprendendo a ser um profeta, a ouvir a voz de Deus de uma forma que nunca antes experimentei. O tempo que passei com Elias foi essencial. Eu precisava daquela preparação, daquele treinamento silencioso. Ao lado dele, vi milagres, ouvi palavras proféticas e, acima de tudo, aprendi a importância de depender completamente de Deus em todas as circunstâncias. Eu sabia que, eventualmente, o manto seria totalmente meu, e eu teria que seguir em frente sozinho. Mas, enquanto isso, eu estava ali, absorvendo tudo, sabendo que meu tempo como profeta ainda estava por vir. Minha jornada como Eliseu, o sucessor de Elias, começava a tomar forma, ainda que de maneira discreta, quase silenciosa. Eu me lembro claramente do dia em que os habitantes de Jericó vieram até mim com um problema urgente. A cidade era bela, bem localizada, mas as águas eram amargas e, por causa disso, a terra era estéril. Eu podia ver a aflição nos olhos deles, pois a água é a vida de uma cidade, e sem ela, eles não podiam prosperar. Eles me disseram: "Eis que bem situada está esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril." Eu sabia que Deus já tinha o plano para aquele momento. Então,
Não hesitei. Pedi que me trouxessem um vaso novo com sal, algo que pode parecer tão simples, mas eu estava confiante que Deus operaria o milagre. Quando me trouxeram o vaso, fui até a nascente da água, onde despejei o sal e declarei: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E naquele exato momento, as águas se tornaram puras. A cidade de Jericó nunca mais foi a mesma depois daquele dia. As águas, que antes traziam morte e infertilidade, agora fluíam com vida e saúde. O milagre não estava no sal que eu joguei, mas na palavra que Deus me deu para liberar sobre aquela fonte. Eu havia aprendido com Elias que quando Deus nos dá uma instrução, mesmo que pareça incomum ou simples demais, devemos obedecer sem questionar. E foi assim que as águas foram curadas. Ao longo dos anos, muitos me perguntaram como eu sabia que o sal curaria as águas. E minha resposta sempre foi a mesma. Não era o sal em si, mas o poder de Deus que agiu através da minha obediência ao lançar o sal e proclamar a cura sobre a fonte. Esse foi o verdadeiro poder por trás daquele milagre. A história de Eliseu como profeta estava apenas começando. E esse foi um dos primeiros sinais de que Deus estava comigo, assim como esteve com Elias. Mesmo depois desse milagre, os habitantes de Jericó ainda comentavam entre si sobre o que aconteceu naquele dia. Aquilo se tornou um símbolo de esperança para muitos que passavam por dificuldades. Eu sabia que, da mesma forma que Deus purificou aquelas águas, Ele poderia purificar outras áreas na vida das pessoas. E esse foi apenas o início de muitos milagres que aconteceriam em minha jornada como profeta. O fato de que um simples gesto, despejar sal em uma fonte, trouxe uma transformação tão grande, me ensinou muito sobre como Deus trabalha, de maneiras que nem sempre entendemos. E assim, segui adiante, sabendo que cada passo que eu dava estava alinhado com o propósito divino para a minha vida. O dia em que o machado caiu na água, eu ainda me lembro da expressão de desespero no rosto do jovem que estava comigo naquele momento. Estávamos perto do Jordão, e alguns homens estavam cortando árvores para construir uma morada melhor. Tudo estava indo bem, até que um dos machados escapou das mãos de um deles e caiu no rio. O problema não era apenas o machado perdido, mas o fato de que ele era emprestado. O jovem, tomado pelo medo e pela vergonha, correu até mim e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. Eu sabia que algo simples como um machado poderia trazer grande angústia quando as circunstâncias o tornavam inacessível. Mas naquele momento, eu também sabia que Deus poderia resolver aquela situação de maneira milagrosa. Sem hesitar, perguntei onde o machado havia caído. O jovem me mostrou o ponto exato, e então eu cortei um pedaço de madeira e o joguei na água naquele local. Pode parecer algo sem lógica, jogar um pedaço de madeira para recuperar um machado de ferro que afundou. Mas Deus já havia me mostrado o que fazer. Assim que o pedaço de madeira tocou a água, algo extraordinário aconteceu. O machado flutuou. Ali na frente de todos, aquela peça pesada de ferro, que naturalmente deveria estar no fundo do rio, começou a subir até a superfície. Eu me lembro de olhar para o jovem e ver seu alívio e gratidão. Ele se ajoelhou e, com as mãos trêmulas, retirou o machado da água. Mais uma vez, Deus havia mostrado seu poder de maneira simples e direta, cuidando até mesmo dos detalhes da vida cotidiana. Esse milagre pode ter parecido pequeno para alguns, mas para aquele jovem foi tudo. Ele não só recuperou o machado emprestado, mas também teve uma experiência pessoal com o poder de Deus. E para mim, foi mais uma confirmação de que Deus não se limita a grandes sinais ou eventos épicos. Ele se importa com cada aspecto da nossa vida, até mesmo quando perdemos algo aparentemente sem importância, como um machado. A partir daquele dia, a história de Eliseu, o profeta de Deus, continuou a se espalhar entre as pessoas, não apenas como o homem que realizava grandes milagres, mas também como aquele que, através da obediência a Deus, resolvia os problemas cotidianos de quem precisava de ajuda. E eu sabia
que outros milagres e desafios estavam por vir, porque o chamado que eu havia recebido não pararia por ali. Lembro-me vividamente daquele dia, quando nos deparamos com uma multidão de pessoas famintas e poucos recursos à nossa disposição. Haviam apenas 20 pães de cevada e algumas espigas de trigo recém-colhidas, trazidos por um homem de Baal Lisa. Diante da quantidade de pessoas, o meu servo ficou perplexo. Ele me olhou e disse: "Como hei de pôr isso diante de 100 homens?" Era compreensível. Olhando para o que tínhamos, qualquer um diria que aquilo jamais seria suficiente. No entanto, eu sabia que Deus estava prestes a agir de maneira sobrenatural, assim como já havia feito antes. Sem hesitar, disse ao servo: "Dá-o ao povo, para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará." Eu podia ver a dúvida nos olhos daqueles ao redor, mas a palavra de Deus nunca falha. Quando meu servo começou a distribuir o pão entre os 100 homens, algo incrível aconteceu. À medida que o pão passava de mão em mão, não apenas era suficiente, mas sobrou. As pessoas se alimentaram até se saciarem completamente, e ainda restou pão. Foi um milagre silencioso, sem grande espetáculo, mas poderoso o suficiente para que todos soubessem que Deus estava presente, suprindo as necessidades de seu povo. Depois daquele dia, muitas pessoas começaram a me ver não apenas como um profeta que realizava milagres grandiosos, mas também como alguém que, por meio do poder de Deus, cuidava das necessidades mais básicas de seu povo. Era como se a multiplicação dos pães tivesse se tornado um símbolo de esperança para aqueles que viviam na incerteza. A escassez, que antes parecia inevitável, deu lugar à abundância. E mais uma vez, o poder de Deus se manifestou em algo aparentemente simples: comida para 100 homens. Mas eu sabia que esse era apenas mais um exemplo de como Deus age em todas as circunstâncias. Eu sentia que a história do profeta Eliseu estava apenas começando a se desenrolar, e outros desafios e milagres estariam logo à minha frente. Ah, aquela mulher sunamita! Sua história está profundamente gravada em minha memória. Ela era uma mulher rica, generosa, que, vendo a minha passagem frequente por sua terra, decidiu oferecer hospitalidade. Ela e seu marido construíram um pequeno quarto em sua casa, onde eu podia descansar sempre que passava por ali. Um dia, quis retribuir sua bondade. Perguntei o que ela gostaria que eu fizesse por ela, mas ela não pediu nada. No entanto, eu sabia que havia um desejo profundo em seu coração. Ela não tinha filhos, e o seu marido já era velho. Foi então que, pela graça de Deus, profetizei que ela teria um filho. Por este tempo determinado, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E assim foi. Ela deu à luz um filho, exatamente como havia dito. Os anos se passaram e o menino cresceu saudável. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Enquanto trabalhava no campo com seu pai, o menino começou a reclamar de uma dor de cabeça. Ele foi levado para casa e, tragicamente, morreu no colo da mãe. O desespero dela foi imenso. Ela não aceitou a morte de seu filho. Lembro-me de como ela agiu com tanta fé e determinação. Sem avisar ninguém, montou em um jumento e veio diretamente a mim no Monte Carmelo. Ao me encontrar, ela se lançou aos meus pés e disse: "Pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu. Não me enganes." Suas palavras foram carregadas de dor, mas também de uma fé profunda. Ela acreditava que Deus poderia trazer o menino de volta à vida. Eu sabia que era um momento crucial. Voltei com ela imediatamente para sua casa. Ao chegar, vi o corpo do menino deitado em meu quarto, no mesmo quarto que ela havia preparado para mim anos atrás. Subi, fechei a porta e orei ao Senhor. Estendi-me sobre o menino, colocando minha boca sobre a boca dele, meus olhos sobre os olhos dele, e minhas mãos sobre as mãos dele. Aos poucos, o corpo do menino começou a se aquecer. Então ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Deus havia trazido o menino de volta à vida. Entreguei-o à sua mãe e sua alegria foi indescritível. A história de Eliseu, mais uma vez,
testemunhava o poder de Deus sobre a vida e a morte, e aquela família nunca mais foi a mesma. Mesmo depois de eu ter deixado este mundo, o poder de Deus continuou a agir de maneiras que ninguém poderia imaginar. Eu já havia morrido, meu corpo estava sepultado, mas a história não terminou ali. Passaram-se anos, e meu túmulo tornou-se apenas mais um entre muitos. No entanto, o que aconteceu certa vez durante um enterro foi algo que ninguém esperava. A região de Israel estava enfrentando ataques de grupos moabitas, e em meio a um desses ataques, algumas pessoas tentavam sepultar um homem. O pânico tomou conta deles, pois os invasores estavam se aproximando rapidamente. Sem tempo para dar ao morto o enterro apropriado, eles decidiram jogá-lo no meu túmulo. Quando o corpo daquele homem tocou os meus ossos, algo extraordinário aconteceu. Ele voltou à vida. Sim, mesmo já estando morto, Deus realizou um milagre através dos meus restos mortais. Aquele homem, que momentos antes estava sem vida, levantou-se e voltou a caminhar. A história de Eliseu não terminou com a minha morte, porque o poder de Deus transcende a vida e a morte. Nunca havia imaginado que Deus usaria até mesmo os meus ossos para realizar um último milagre, mas assim aconteceu. Foi como se o Senhor quisesse lembrar ao seu povo que Ele pode agir em qualquer circunstância, e que o seu poder não é limitado nem pelo tempo, nem pela morte. Esse evento se espalhou rapidamente. As pessoas falavam sobre como até mesmo na morte, Deus ainda operava milagres através de mim. Era um lembrete de que o poder de Deus não está confinado a uma pessoa viva, mas é eterno e age conforme a sua vontade. Naquele dia, a história de Eliseu, o profeta de Deus, ganhou uma nova dimensão. O meu último milagre, que aconteceu após a minha partida, mostrou que o propósito de Deus vai além da nossa compreensão e que Ele pode usar qualquer coisa, até mesmo ossos secos, para trazer vida onde só havia morte. E assim, o legado de tudo que Deus fez por meio de mim se perpetuou, mesmo após o fim da minha jornada aqui na Terra. Agora, depois de tudo que te contei, eu te pergunto: será que você tem percebido o agir de Deus nas áreas da sua vida onde parece não haver mais esperança? A minha história prova que o poder de Deus vai muito além do que conseguimos entender, até mesmo além da própria morte. E se eu te disser que Deus também pode realizar milagres em sua vida, mesmo nas situações que parecem perdidas, reflita por um momento. Será que existem áreas na sua vida em que você precisa confiar mais em Deus e deixar que Ele faça o impossível acontecer? Se essa história te tocou, eu te convido a continuar essa jornada. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, porque há muito mais sobre o poder de Deus que você ainda pode descobrir. Quem sabe o próximo vídeo não é o que você precisa para ver um milagre acontecer na sua vida. Não deixe de continuar buscando, porque Deus sempre tem algo maior para realizar.